Hello guys, good morning or good afternoon for everyone. Today I would like to share how we can improve our English or how we can learn new words. So let me change from English to Portuguese. More people understand what I'm saying, ok? Seguinte, galerinha. Hoje eu vou compartilhar uma dica simples de como eu estudo inglês diariamente, como isso funciona, qual é o passo que eu sigo. Eu sigo a metodologia do Comprehensible Input, onde basicamente o que você precisa fazer é escutar áudios. Você pode escutar áudios com vídeo, tem gente que prefere estudar com música, com filmes. Eu não gosto de estudar com filmes, com músicas, então eu prefiro textos com áudio e vídeo. Onde eu sigo o Teacher Dan, então ele tem um curso excelente e eu sigo esse curso basicamente há bastante tempo. I have been studying English by myself for almost 3 years. Estou estudando inglês com o Teacher Dan por quase 3 anos, então o texto que eu estou hoje é o 74 Summer. E como isso funciona? Você basicamente aqui tem um texto contando sobre alguma coisa, a maioria deles sobre pode estar falando sobre clima, sobre, por exemplo, animais, pode estar falando sobre alguma coisa específica. Então você tem um áudio e você tem o vídeo. Eu utilizo o sistema de timer porque para mim funciona. Então, como eu gosto de estudar, eu estudo 1 hora por dia, eu prefiro 1 hora diária do que estudar 5 horas num dia e não estudar o resto da semana. Então eu starto o timer, às vezes eu consigo 30 minutos, às vezes 20 minutos, pode ser 15, e aí você vai escutar o áudio de Teacher Dan, nesse caso aqui o exemplo. E começa assim: Yahoo! Yahoo quer dizer, eba! School is over. A escola acabou. We are free for the summer. Nós estamos livres para o verão. Ou outra maneira de traduzir isso seria: nós estamos, como diz? Nós estamos prontos para as férias, né? Livres para o verão. Que tradução mais... Anyway, nesse caso aqui, Yahoo, school is over, we are free for the summer. Então nós temos o texto em inglês, também como ele é escrito, para trabalhar a escrita e o listening. Por exemplo, supondo que você não sabe o que quer dizer summer, o que você pode fazer, o que eu costumo fazer, eu pego a palavra que eu não conheço no contexto, vou no Google Images e não Google Translator, por favor. Então você não vai traduzir no Google Translator, você vai ver aqui no Google Images e aí vai ver que está relacionado, por exemplo, com verão, com calor, com clima, com... Aqui você vai olhando as imagens, então eu sei que isso, it's summertime. It's summertime é verão, tempo, época de verão, porque nós estamos falando it's, porque estamos falando sobre uma season, sobre o verão. Então, Yahoo, oba, escola acabou, estamos livres para o verão. We are free for the summer, nesse caso. Supondo que você não conheça uma outra palavra, pound. Você vai vir aqui, vai colocar pond, você vai achar um lago, pequeno lago. Então você vai ver que pond é diferente. Por exemplo, eu conheço a palavra lake. Lake é um lago, mas um lago maior, um lago grande. Então, por exemplo, sea lake é um lago, isso seria uma lagoa. Então, we go down to the pond and toss rocks into the water. Então descemos para o pond, para a lagoa, para o lago, e eu não sei o que quer dizer este cara aqui, toss rocks. Então você vem aqui, Google Images, então eu posso jogar alguma coisa fora, posso jogar alguma coisa em alguém, toss rocks, e aí você vai sacar que a imagem é de um menino jogando pedra na água, então toss rocks into the water. Então é assim que eu estudo, através dessas imagens. Que eu faço em seguida é pegar essas frases, as palavras aprendidas, jogar para o meu Anki, ou eu também gosto muito de um aplicativo chamado Memo. Então ele funciona, ambos são sistemas de flashcards. Isso quer dizer que você faz um estudo por repetição espaçada
Eles têm para Android e para iOS. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar, por exemplo, aqui eu criei um meu flashcard 74. Então, Summer, verão, tem as minhas frases, Yahoo, School is over, o que você achar necessário colocar aqui você coloca, e ele vai dizer, repetir em um dia, repetir em 10 dias, e aí você vai estudando essas palavras para memorizar, para fixar isso dentro da sua cabeça. Você consegue trabalhar colocando, fixar e lembrar, colocando esses textos lá. E por último passo seria então um exercício de listening, que é feito da seguinte forma. Então tem os áudios sempre com os textos e aí você basta escutar da seguinte forma. Summer. Yahoo! School is over. We are free for the summer. My friends and I run out on the last day of school into the bright summer sun. Então, Yahoo! School is over. We are free for the summer. My friends and I run out on the last day of the school into the bright summer sun. Então você tem a pronúncia aqui de como você vai fazer, só pode passar para o próximo texto depois que você entendeu 85% ou mais de cada texto. Antes você não pode então passar. Eu estudo 2 textos por semana e para mim funciona. Então no momento estou trabalhando com o texto 74, Summer, e também trabalho com o texto, neste caso o texto 75, que para mim eu consigo estudar os dois, então texto 75 e texto 74, você consegue aplicar a cada 2 semanas, se a gente prefere mais. Então eu estou estudando, por exemplo, The Doctor, que é o 75. Seria isso, então have a good day, bye!